Quanto mais a gente treina, mais a gente vai ficando afiada. Esse exercício é bom mesmo. O tempo médio que um visitante fica diante de uma obra é de 30 segundos. E dependendo do tamanho do museu, 30 segundos é o que você consegue ficar mesmo se você quiser ver o maior número de obras possíveis. Pensa no Louvre, por exemplo, né? Se não for 30 segundos, você passa a sua vida lá dentro. Mas também é verdade que quanto mais tempo você passa diante de um trabalho, mais informações e mais camadas da obra vão se revelar para você. E nesses tempos de redes sociais frenéticas, fixar o olhar em uma única coisa por mais tempo é um exercício mesmo. O corpo até estranha, dá quase pra chamar de meditação. Enfim, tudo isso pra dizer que o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje é uma sequência de análises de obra, então eu vou me demorar um pouquinho mais em algumas obras bem clássicas aí da história da arte ocidental, pra gente fazer esse exercicinho mesmo. A começar por esse mosaico bizantino. O Cristo Pantocrátor é de cerca de 1261 e é um mosaico. Ou seja, a técnica que os artistas utilizaram para criar essa imagem de Cristo na Basílica de Santa Sofia, em Istambul, foi grudar esses pedacinhos quadrados, vitrificados em cores diferentes para compor o desenho. O mosaico tem muito dourado que logo salta aos olhos e ao mesmo tempo tem esse contraste entre as cores claras do rosto e das mãos e as cores escuras da roupa e da sombra da barba. A Santa Sofia é a maior igreja do Império Bizantino, Constantinopla, atualmente Istambul, e o Cristo Pantocrátor, sendo que Pantocrátor significa todo-poderoso, o onipresente, o Senhor de tudo, tá ali como juiz e protetor de toda a humanidade, com o rosto voltado para frente, segurando o livro dos evangelhos com a mão esquerda e com a mão direita erguida em sinal de bênção. No mural, Cristo está ao lado de Virgem Maria e João Batista, que pedem que ele tenha compaixão pela humanidade. E as expressões são muito específicas. Veja o rosto de Maria e de João, que estão meio em súplica, enquanto Cristo tem essa expressão séria, mais amorosa. As figuras nos mosaicos bizantinos eram bem bidimensionais, assim, bem achatadas mesmo, mas esse tem uma vontade de tridimensionalidade, seja nos dedos esticados e longos, e também nas dobras da roupa. Um pouquinho mais do que 30 segundos. Olhar para a Pietà de Michelangelo e pensar que essa escultura nasceu de um bloco de mármore que foi transformado pela precisão obsessiva das mãos de Michelangelo é assim um absurdo. A obra, criada em 1498, é de uma habilidade técnica surreal, com o realismo das formas e a emoção da cena. A Pietà representa uma das 7 dores de Maria e foi produzida para uma mausoléu de uma catedral italiana. A encomenda dizia que a escultura deveria ser a escultura em mármore mais bela de Roma, que nenhum artista vivo pudesse superar. E ele fez isso em 2 anos. A composição tem a forma clássica de pirâmide, então é esse triângulo que tem a ponta de cima na cabeça da Virgem e mostra Maria embalando o filho morto após a crucificação. Tem uma coisa importante nessa escultura que eu nunca tinha reparado. Presta atenção no tamanho da Maria. Ela é muito grande comparada a Cristo. Cristo parece meio com uma criança assim no colo dela. Se as proporções fossem a da realidade, o corpo de Jesus meio que esmagaria a Maria. Mas o Michelangelo faz de um jeito que as dobras da roupa são tão volumosas que elas mesmas sustentam o corpo de Cristo. E a Maria segura ele com uma mão só, a outra mão tá livre. Além disso, Maria parece super jovem para uma mulher com um filho de 33 anos. E a expressão no rosto dela é de um sofrimento sereno e digno que gera empatia. Uma tarde de domingo na ilha de Grand Jatte. Essa pintura é grande, ela tem 2 metros de altura por 3 de largura, então os personagens são quase do tamanho real, assim, humano. Georges Seurat pinta essa tela em 1884 usando a técnica do pontilhismo, então ele faz pontinhos de cores puras que se misturariam nos olhos do observador. Ele acredita que esse método, inspirado na teoria das cores, cria um efeito mais intenso do que se as cores fossem misturadas antes de aplicadas na tela. Pois bem, essa tarde de domingo à borda do Sena é a típica pintura que, se você passar um tempo olhando, muitas histórias
histórias nascem, porque cada personagem está fazendo uma coisa. Por exemplo, esse casal logo em primeiro plano que olha longe o horizonte, a mulher segura uma sombrinha, a saia é armada e aos pés tem um cachorro e um macaco. Perto do rio tem uma mulher pescando, um homem sentado segurando uma bengala fina, uma mulher tricotando e um homem fumando um cachimbo. Mais ao fundo, uma mulher passeia com uma criança, um homem toca corneta e o Seurat pinta as sombras das pessoas, as sombras das árvores e cria essa luz brilhante. Essa pintura me dá uma sensação de ter pausado um filme de época. E aí, quando você der play de novo, qual dessas personagens é a personagem principal? No Café Noturno do Van Gogh, tudo me encanta. As cores vibrantes, o vermelho intenso em contraste com o verde. Eu poderia passar muitos minutos olhando só para como Van Gogh representou a luz que sai dos lampiões no teto, esse círculo de pinceladas verdes, laranjas, amarelas. A luz vibra e cria uma sombra da mesa de bilhar. E o piso do café, o Van Gogh usou tanta tinta que eu consigo apalpar a quantidade de tinta até nessa representação no livro. Esse café, pintado por Van Gogh em 1888, fica na cidade de Arles. No salão estão retratados 6 personagens, 5 homens e uma mulher que estão sentados e debruçados nas mesas, e em pé de branco está o dono do café, que é Joseph Ginoux, e o Van Gogh estava hospedado em um quarto nesse café e ele dá esse quadro para o Joseph como pagamento pela estadia, a estadia mais cara que já se ouviu falar. Vincent escreveu uma carta para o irmão Theo contando sobre essa pintura. Ele diz: hoje provavelmente vou começar a pintar o interior do café onde tem um quarto, sob os lampiões a gás à noite. É o que chamam de café de nuit. São muito comuns por aqui. Eles ficam abertos a noite toda. Os notívagos podem se refugiar ali quando não tem dinheiro para pagar pela hospedagem ou estão bêbados demais para serem acolhidos. A última pintura que eu gostaria de falar é essa aqui, Os Amantes de Magritte. Você já tinha reparado que eles estão em um quarto? Eu fico sempre tão focada nos rostos cobertos se beijando que eu não reparei nessa sanca do teto e nas paredes vermelha e azul. Nos Amantes de Magritte tem uma pessoa vestida de terno e outra com uma regata vermelha. Ambas têm a cabeça coberta por um tecido branco e elas inclinam a cabeça uma para um lado, outra para o outro e se beijam. E eles estão nesse quarto sem janelas que parece meio claustrofóbico. Eu comecei a imaginar um quarto de hotel com piso de carpete. Magritte pintou 4 versões desse tema e nunca explicou do que se tratava. E a gente fica aqui querendo desvendar esse mistério, mas o próprio Magritte disse que não significa nada. Porque o mistério também não significa nada, ele é incompreensível. Vocês perceberam que eu usei alguns aspectos específicos para analisar essas obras? Então a técnica, as cores, a composição, o tema. Quanto mais a gente treina, mais a gente vai ficando afiada. Esse exercício é bom mesmo. Beijos, até mais!